Hoje iremos falar sobre Justiça Zenas, a primeira cavaleira do Império Caleta que teve seu mundo virado de cabeça para baixo quando seu passado voltou à tona. Há muito tempo atrás os deuses criaram as barreiras como um desafio para poder testar todos os humanos. E os deuses eram criaturas douradas que não eram mostradas e nem mesmo revelavam seus rostos para os seres humanos. E essa barreira especial dividia todos os continentes e causou caos ao redor de todo o mundo graças a seu imenso poder por conta de que dessa barreira saiam diversos monstros malignos que atrapalhavam a paz em todo o mundo. Diversas cidades foram atacadas pelos monstros e destruídas em meio de chamas, deixando uma trilha de corpos por onde é que eles passavam e tudo simplesmente desaparecer misteriosamente, principalmente quando as pessoas tentavam atravessar essas barreiras para outros lugares. E quando todas as pessoas estavam desesperadas por causa dos seus amigos e parentes que acabaram desaparecendo graças às barreiras e os monstros, alguém ouviu todos gritando por desespero e ajuda através de todos os continentes. E por conta disso, o seu verdadeiro salvador apareceu no meio deles para destruir todos os monstros e impedir que o caos se espalhasse. E o nome desse salvador de todos eles era Carlos Arthur Ingram, um jovem homem de olhos verdes e cabelo branco platinado se parecendo com o brilho da lua. E eles estão no herói de todo o povo salvando muitas pessoas com suas habilidades e conhecimento, liderando um grande exército que estava logo atrás dele seguindo todas as suas ordens e comandos, e graças a isso também ele logo depois estabeleceu um grande império chamado Caleta e declarou guerra definitiva contra os monstros e toda a barreira criada pelos deuses. Imagem centenas de anos depois nós vemos o grande império de Caleta no meio de uma bela paisagem e um castelo muito bonito construído bem no meio da floresta. E logo depois disso nós vimos o grande salvador de todos, Carlos Arthur Ingram, que agora é o imperador do Império Caleta. E o imperador disse: "Sim, você disse que havia algo que queria contar para mim, mas você deveria estar muito preocupado e ocupado, mas do mesmo jeito veio até aqui contar a novidade." E a expressão dele era de entediado, ou até mesmo desinteressado em toda e qualquer informação que queriam contar para o imperador. E a pessoa com quem o imperador estava conversando era a primeira cavaleira do Império de Calesta, Justiça Zenas, a nossa protagonista, que tem um cabelo marrom castanho e os olhos verdes e uma pele muito clara e bonita. Ela era a primeira cavaleira do Império de Calista. Classificada como uma gênia da magia, é uma mestra da espadachim. E ela parecia muito feliz e orgulhosa de ter chegado até o imperador para contar as novidades. Ela disse: "Sim, Vossa Alteza. Mesmo sendo muito cuidadosa com minhas palavras, tem algo que eu preciso muito contar para o senhor." E o imperador disse para ela continuar falando. E então ela começou a contar uma história dizendo que faz mais centenas de anos desde que o Império de Caleta declarou guerra contra a barreira e todos os monstros que tem dentro dela, que ameaçam a segurança de todos. Mas ainda assim, desde aquela época o número de monstros que saem das barreiras não diminuiu nem um pouco e as pessoas continuaram a perder suas vidas e continuaram também a ser sequestradas pelos monstros, causando muitos danos ao próprio Império e também ao exército dele. E ela falava tudo isso com uma expressão de muita preocupação com todos. E ela ainda continua falando que durante a sua missão mais recente eles acabaram tendo muitas poucas tropas para poder lutar contra seus inimigos por conta que eram muitos monstros para que pudesse enfrentar e acabaram tendo que recrutar muitos cavaleiros que eram menores de idade como resultado. E dava para ver pelo jeito que esses cavaleiros eram muito inexperientes que todos acabaram sendo machucados e saindo com muitas perdas depois da batalha e alguns deles nem queriam estar no meio daquela guerra. Mas então a protagonista disse que ainda tinha outro plano para executar no lugar disso, mas o imperador, movendo suas mãos, não parecia estar muito contente com essa ideia, perguntando: "É isso mesmo? Então qual é esse novo plano que você está me dizendo?" Ele pareceu ter falado tudo isso com muita arrogância, ou até mesmo com um pouco de sarcasmo, duvidando de todo o plano magnífico que sua cavaleiro deve ter para resolver tudo. E a protagonista falou que explicaram o plano completamente para Vossa Majestade, mas antes que ela pudesse continuar com seu plano, apareceu uma hora negra envolvendo bem a cavaleira, como se quisesse impedir que ela contasse todo o plano, e ela mencionou antes que tudo acontecesse que o Império de Caleta deveria atravessar as barreiras pela primeira vez, porém ela foi calada por um espírito misterioso de cor e olhos verdes com preto, mandando ela ficar calada, e que falou que era logo ali que ela deveria parar. A grande cavaleira gênia do Império Caleta, Justiça Zenas, não percebeu que ela acabou se tornando meio arrogante demais e acabou mostrando o quanto que ela é idiota na frente do próprio grande imperador.
e era como se um espírito maligno estivesse conversando bem na frente dela. E de repente vários outros espíritos da mesma cor do primeiro começaram a cercar a protagonista com várias correntes da enforcando e prendendo completamente, dizendo que ela vai perder tudo que ela tem, que Penin ela vai perder todas as suas habilidades como espadachim, suas habilidades mágicas e também o motivo pelo qual ela conseguiu seu título de honra, o quanto ela aproveitou com a cavaleira de primeira classe. E tudo que agora ela tinha vai ser perdido completamente, incluindo as milhares de pessoas que seguiam ela e respeitavam ela por ser uma cavaleira de alta classe, se sentindo presa por várias correntes da qual ela não conseguia mais escapar, se perguntando o que é que estava acontecendo, até que os espíritos falaram que era a hora dela finalmente abrir os seus olhos, mostrando então a protagonista em desespero chorando e que agora a glória de todo o seu passado acabou totalmente e finalmente a escura realidade espera por ela e não era isso que ela queria que acontecesse. E motivo da protagonista estar chorando daquele jeito é que ela não queria voltar para o presente, a dura realidade que ela tinha que enfrentar agora, mas sim permanecer no passado onde ela tinha toda sua glória e era respeitada até mesmo pelo imperador. Entretanto, agora estamos vendo o cenário totalmente diferente do que passou agora. Uma janela iluminada pelo sol e a protagonista acordando de um dos seus sonhos sobre todo o seu passado, e ela parecia estar bem cansada, como se tivesse um pesadelo sobre o seu passado e não está gostando de ter esse sonho quase todas as noites de sua vida. Até que então ela finalmente percebeu que o local onde ela estava dormindo era uma cama que estava no bar do tio Ben, se perguntando quanto que ela deve ter bebido na noite passada para acabar nessa situação na cama de um bar e sem lembrar de nada que aconteceu da noite passada, somente uma dor de cabeça e esfregando seus olhos. E poucos momentos depois ela acabou notando que havia outra pessoa logo ao lado dela, um homem completamente despido, fazendo ela gritar o mais alto possível palavras muito proibidas. E nesse mesmo momento ela começou a ter flashbacks de tudo o que aconteceu na noite passada, de como ela estava bebendo com esse homem misterioso, que se tornaram amigos, acabaram tendo uma noite muito especial, por assim dizer, e ela parecia estar muito envergonhada por tudo que ele estava se lembrando e tudo que ela fez, deixando seu rosto muito vermelho e todo corado. E a partir do momento que ela percebeu tudo o que havia feito, pareceu que havia entrado em modo de desespero, repetindo seu próprio nome, perguntando se ela acabou se tornando maluca de tanto tempo que ficou sozinha no mundo, e se levantou da cama trocando todas as roupas, deixando as áreas atrás enquanto o homem dormia pacificamente, e ela disse que a noite passada foi algo muito ruim de ter feito, irresponsável, e que deve permanecer nesse mesmo lugar que ela ficou durante a noite toda, tentando fingir que nada disso aconteceu e indo para sua própria casa. E enquanto ela saia correndo do quarto, percebendo que aquilo machucava muito todo o seu orgulho, o ego falou que deveria sair dali imediatamente, batendo a porta, que acabou acordando o homem misterioso que estava deitado na cama, que se levantou na mesma hora, se perguntando onde estava a mulher que ele passou a noite, chamando ela de um pequeno apelido de Lu. E do jeito que esse homem misterioso chamou a nossa protagonista, dá a entender que ele já conhecia ela de algum lugar, mas ela talvez não se lembrava muito. E a partir do momento que ela saiu daquele bar, percebeu o quanto que a luz do sol estava brilhante e incomodando sua dor de cabeça, e não acredita que pela primeira vez ela é aquela pessoa doida que estava andando no meio das ruas, contaminando todo o ar com álcool e bebida que ela teve da noite passada, depois de um dia muito bonito, e ela nem sequer consegue levantar a própria cabeça enquanto passava no meio da multidão por conta da vergonha que ela estava passando, e todo mundo devia estar sentindo o cheiro horrível que ela estava exalando depois de nem sequer tomar banho. Até então, enquanto ela estava passando no meio de um dos mercados, ouviu umas pessoas falando sobre ela, dizendo que ela estava andando no meio da rua daquela forma horrível no meio da luz do dia, ainda por cima no dia do ano novo, como se ela estivesse muito suja e também se envergonhando como uma mulher adulta. Então, depois de ouvir as mulheres conversando, outros homens também começaram a comentar sobre sua aparência, falando que ele estava correta e que você normalmente não deveria ver ela andando por aí no meio das ruas, e ela sempre se mostra no meio da rua quando ele está meio doida ou não sabe o que está fazendo. E então o homem também se perguntou de onde é que ele estava vindo, já que ninguém conhecia ela. Então a outra mulher também disse que não sabe de onde ela veio, mas acabou conhecendo as suas filhas e deixou ela ficar sem se preocupar, mas se perguntou como que uma pessoa tão jovem assim acabou na mesma situação que ela. Ignorando os olhares feios de toda a multidão e tudo o que estavam falando, que ela conseguiu ouvir claramente,
pegou o capô e seu casaco e escondeu seu rosto tentando não atrair mais o olhar feios e outras pessoas fofocando, dizendo que até mesmo ela própria estava curiosa de como terminou nessa situação comparado de como ela era antes, uma cavaleira de respeito do próprio imperador. E na verdade ela acabou revelando que é melhor continuar sendo uma estranha para todos do que saber como que ela realmente acabou nesse estado atual, e ela prefere não ter um rumor dizendo por aí que a tal Luxica Zenas, a cavaleira gênia daquela época que era muito famosa, perdeu tudo da noite para o dia e agora vive como se fosse uma mendiga no meio das ruas, como se ela fosse somente uma pessoa normal assim como todas as outras. Mas era exatamente desse jeito que a protagonista queria que fosse, que todos esquecessem o seu nome enquanto ela caminhava em direção à floresta, que ninguém entrava e nem mesmo queria saber o que tinha lá dentro, e era desse jeito que ela queria que tudo continuasse. Até que ela finalmente conseguiu chegar em sua própria casa toda feita de madeira, organizada e muito limpa, e ela parecia também estar muito cansada depois dessa viagem tão longa, já entrando perguntando onde é que está o seu remédio, porque essa era a primeira coisa que ela deveria tomar depois dessa grande ressaca. Se perguntando se ela definitivamente estava possuída por alguma coisa, porque não importava o quanto ruim em sua vida estivesse, ela nunca foi assim tão ingênua. E pela expressão que ele estava fazendo parecia até que acabar vomitando em cima de alguma coisa da sua casa, mas ao invés disso ela se jogou em cima da sua cama para descansar com uma espada logo ao seu lado, se sentindo muito envergonhada, com uma expressão de desespero, e que deveria ficar deitada em sua cama por um tempo e evitar ficar bebendo lá naquele bar do tio Ben durante um longo tempo também, se lembrando inclusive que ela deveria parar de conversar com homens bonitos no meio da noite, enquanto estava muito bêbada. Até que então, no meio da noite, quando ela já havia esquecido de tudo o que aconteceu na noite passada, e estava num sono muito profundo, sentiu uma aura negra chegando perto dela, se parecendo muito com a mesma hora que estava vindo do imperador daquela época dos seus sonhos, quando ela ainda era uma cavaleira. E essa aura sinistra acabou acordando ela na mesma hora, fazendo ela se levantar da sua cama e perceber que havia alguém perto da sua casa, e lembrando que essa energia é muito estranha, talvez poderia ser uma criatura no meio da floresta, como se fosse um monstro tentando atacá-la, e por instinto ela pegou a mesma espada que estava do lado da sua cama e saiu de casa para caçar, e quando ela virou para o lado começou a sentir o cheiro de sangue no ar. E quanto mais ela andava para o meio da floresta, mais fortificava o cheiro de sangue que estava sentindo, seguindo ele até achar alguma coisa, e quando ela percebeu que estava perto o suficiente, se escondeu atrás de uma árvore junto com sua espada para poder atacar caso fosse uma criatura selvagem, e quando ela olhou para trás enquanto continuava escondida, percebeu que era um homem que estava machucado depois de ter derrotado 2 ursos gigantes que estavam mortos agora. E aparentemente, pelos acontecimentos que ela estava vendo, aquele homem encostado na floresta foi a pessoa que matou esses 2 ursos gigantes. E ao chegar bem mais perto dele e percebendo sua presença, perguntou quem ele era. Até que então ela acabou percebendo quem era o homem e que o conhecia de algum lugar, e aquele garoto era o mesmo que estava naquele bar mais cedo, chamando a protagonista de Lu, o apelido que ele havia colocado. E ele não parecia estar com dor ou muito machucado, apenas com uma cara de choro e muito chateado, se perguntando por que a protagonista deixou ele lá sozinho no meio do bar. E ele realmente era um homem muito bonito, de cabelos pretos com tons cinzas e olhos brancos como a cor da lua. E a protagonista ficou se perguntando por que aquele cara estava ali bem na frente dela no meio da floresta, ainda mais naquela condição depois de ter matado os outros ursos. E ela também repetiu em sua própria mente que tinha certeza que esse homem estava dormindo na mesma hora que saiu da cama e também do bar. E ela estava com uma cara de muito suspeita de alguma coisa, como se estivesse sentindo uma aura sombria vindo daquele homem, se perguntando eu também como foi que ele seguiu ela, mesmo depois de todas as pregações que ela tomou. E de repente ela pegou sua espada e apontou na direção do homem, se perguntando por que ele estava seguindo ela até agora. E o garoto ficou chamando ela do mesmo apelido de Lu, se perguntando o que foi que ele fez de errado com ela. Mas do mesmo jeito ela estava com medo, apontando sua espada, falando para ele não chegar perto dela, dizendo por favor só responda a minha pergunta. Porém o homem começou a agir de uma forma completamente diferente, como se estivesse tornado uma criança fofa, dizendo eu não sou mais uma criança, você sabia, agora eu posso fazer tudo da forma que eu quiser. E a protagonista ficou muito irritada por ter ouvido essas palavras, então ela começou a gritar que ela só deu pão para 1 ou 2 pessoas em toda a sua vida, como se nunca tivesse visto ele durante toda essa existência, e o garoto ficou muito chateado pensando que teria muitas pessoas em volta.
dela, mas que ela deu pão somente para ele. E ficou se perguntando se os outros homens também receberam chocolate dela e perguntando por que ela colocou aí para dormir e saiu de fininho daquele jeito. A protagonista então ficou muito confusa com as palavras dele, se perguntando sobre o que ele estava falando e que ele deveria então estar se cuidando por conta dos ferimentos que ele teve depois da longa batalha contra os 2 ursos que ele derrotou. Mas ele ignorou tudo que ele estava falando e começou a andar, chegando cada vez mais perto da protagonista, dizendo que tudo que estava falando era muito mais importante do que ele ficar machucado ou tratar seus ferimentos, perguntando para ela se não se lembra do que aconteceu em Xangan. E a protagonista, ouvindo tudo que ele está falando, ficou muito surpresa, se perguntando o que ela deveria se lembrar e o que ela fez naquela época em Xangan, até que ela se lembrou onde o jovem garoto que conheceu lá naquela época perto de uma das barreiras há muitos anos, ele era somente uma criança soldado com cabelos loiros e olhos idênticos ao do homem que ela estava conversando agora bem na sua frente, percebendo então quanto os dois são similares, tirando a cor do cabelo que havia mudado drasticamente. E mais uma vez ele se perguntou por que a protagonista deixou ele lá sozinho, dizendo que durante todo esse tempo ele esteve procurando por ela incansavelmente e que estava muito feliz de finalmente ter achado a mulher que encontrou naquele dia, colocando sua mão bem no rosto da protagonista, que estava começando a ficar muito envergonhada e com o rosto corado. E então começou a perguntar para o protagonista sobre as coisas que eles fizeram a noite passada, perguntando se ele acabou sendo muito rápido a noite passada, porque ele não sabia como fazer direito por ser sua primeira vez, mas se desculpando porque no futuro ele vai começar a treinar muito mais para conseguir deixar ela mais feliz. E dizendo tudo isso, ele estava em lágrimas, chorando como se o amor de sua vida estivesse me perdido por conta de um acontecimento da noite passada. A protagonista então começou a ficar preocupada com ele chegando assim tão perto e com tanto choro em seu rosto, dizendo bem alto para ele que não vai fugir e que era para ele parar de falar tanta coisa assim de uma vez. E quando ela falou essas palavras, ele falou então: por favor, não me deixe sozinho, chegando cada vez mais perto dela e abraçando com muito amor e ternura. Mas a protagonista não parecia estar muito feliz com esse abraço, na verdade a exceção dela era quase de nojo, como se não quisesse estar abraçando esse homem, falando que a situação tá fazendo ela ficar maluca, principalmente depois de tudo que ela passou durante esse tempo. Chegando então em casa e levando o homem para lá, ela começou a tratar todos os experimentos e limpar o sangue que estava no seu rosto para que ele pudesse melhorar muito mais rápido do que antes, enquanto ela ficava observando o rosto e o corpo dele todo enfaixado. Falou que os ferimentos dele eram muito severos, o suficiente para que os órgãos internos dele tivessem sido feridos, fazendo com que ele morresse se ele não fosse um artista marcial de alta classe. E ela também mencionando que não seria difícil ele ser um membro dos Cavaleiros Imperiais, mas então o que é que ele estaria fazendo ali agora se fosse um deles? E ele então pegou o balde que estava usando para limpar os ferimentos dele e começou a levar para longe da cama para poder limpar o pano que estava usando. E então ela começou a comentar sobre a primeira vez que eles se conheceram lá nas barreiras. Foi na época em que ela estava lutando no meio do campo de batalha, quando tinha no máximo 17 ou 18 anos. Ela não tinha 100% de certeza que era o mesmo homem, mas definitivamente disse que ele era um homem muito bonito no meio dos garotos que eram novatos no meio dos cavaleiros. E lembrando dessa mesma cena, ela pensa que foi por causa desse rosto que ele viu de lado, ou talvez porque ele estava sendo torturado, mas acabou cuidando mais dele do que todas as outras crianças no meio dos novatos. Então, enquanto ela estava lavando os panos que estavam sujos, acabou percebendo um fato inegável, se perguntando com quantos anos aquela criança tinha naquela época e com quantos anos ele deve estar agora para ter idade de ter dormido junto com ela. Ficando desesperada e quase chorando, se perguntando se ele estava totalmente coberto em sangue, tendo somente aquela idade, e isso era totalmente maluco. Mas então ela começou a se concentrar em outra coisa, se perguntando por que esse pequeno soldadinho havia chegado naquele lugar e estava naquela situação, porque com certeza ele não vai dizer que perdeu todas as solubilidades da noite para o dia da mesma forma que ela também perdeu antigamente, se perguntando então qual desculpa que ele vai dar para ela depois de ter aparecido no meio da sua frente perto da sua casa. E sem que ela percebesse, o garoto estava acordando e levantando da cama, vendo ela bem de longe, chamando então pelo apelido dela de Lu, fazendo ela se virar e olhar diretamente para ele.
E o que ela viu foi a garota toda boba sorrindo para ela perguntando o que é que ela estava fazendo porque ele acabou de acordar como se estivesse olhando para o amor de sua vida e ela ficou confusa, dizendo que ele era tão bonito ao ponto de que ela nem conseguia respirar direito olhando como se não soubesse o que fazer com aquilo se perguntando se ele era realmente um espião que foi mandado para ela. Mas decidiu que definitivamente vai descobrir isso somente depois que ele estiver muito melhor depois dos ferimentos que ele sofreu no meio da batalha e os dois ficaram conversando com o homem dizendo muito obrigado por ter me salvado quando eu cheguei lá, Lu. E o homem mostrou um belo sorriso para ela, faz ela se perguntar por que estava sorrindo de uma forma tão doce mesmo estando no lugar totalmente desconhecido. E de repente ele se levantou da cama mesmo com todos os ferimentos perguntando se aquela era a nova casa da Lua e que aquela é uma cultura muito diferente para ela viver sozinha. E isso deixa a protagonista definitivamente muito irritada, porque ele acabou de quebrar suas costelas e vários ossos do corpo e será que ele está fingindo estar todo machucado só para ela salvá-lo? Mas ele então começou a rir dela falando que só está machucando um pouquinho mesmo depois de todos os ferimentos deixando ainda mais irritada por estar rindo dessa situação tão perigosa em sua vida. E então a protagonista chegou de uma forma bem agressiva na frente dele com os braços cruzados perguntando o que é que ele estava planejando contra ela e ele se fazendo de desentendido perguntou o que é que você está falando apontando para o seu próprio rosto. Então o protagonista disse que tipo de pessoa maluca vai atrás de ursos enquanto está armado somente com pedaço de madeira, e para piorar mais ainda a situação dele não era somente um urso mas 2 ursos. E tentando mudar completamente o assunto que ele estava falando ele disse isso não importa porque eu acabei encontrando você, Lu. E ele continua dizendo com os olhos fechados segurando a mão da protagonista de que eles estavam muito triste e ferido por causa que ela deixou ele para trás mas ainda assim, está muito feliz de finalmente ter encontrado ela. Porém tirando a sua mão de uma vez das mãos dele a protagonista disse que ele deve ter cometido somente um erro e que devem fingir que nada disso aconteceu em primeiro lugar. Mas essas palavras deixaram um homem tão chateado e triste que começou a chorar mais uma vez da mesma forma que ele estava antes, deixando a protagonista assustado perguntando por que ele continua chorando da mesma forma que antes, e o garoto perguntou por que ele está chamando tudo o que aconteceu naquela noite um erro, dizendo que passou a noite com ela porque gosta muito da Lu e mesmo assim ela ainda nem sequer tenta se lembrar de tudo o que aconteceu antes e continua tentando abandoná-lo e deixar ele para trás. E então não há tal desespero, a protagonista começou a falar que se lembrava dele perfeitamente e sabia quem ele era. Porém ele não acreditava em nenhuma das palavras que ele estava falando e fazendo um pequeno desafio ele perguntou então me fale qual é o meu nome, e gaguejando ela nem sequer conseguiu se lembrar da primeira letra do nome dele e por isso ele percebeu que ela nem sequer sabe quem ele é depois de tanto tempo e graças a isso ele revelou seu nome completo, que era Aiden Constante Rostrana Velor. E ainda chorando ele perguntou de novo você não se lembra de mim? E a protagonista pedir desculpas porque ela realmente não sabia de nada. Então o homem admitiu e disse vamos ver se ela realmente não sabe de nada, perguntando se ela recentemente ouviu o nome Perseta, mas ela disse que nunca sequer ouviu falar de um nome tão estranho. E pela surpresa do que ela disse eles perguntou há quanto tempo ela tem se isolado no meio dessa floresta. Ela respondeu que tem ficado ali durante 4 anos inteiros e isso deixou o homem completamente chocado, se perguntando se ela esteve ali desde aquele dia depois de 4 anos lá na última barreira em que eles se encontraram que eles deveriam ter atravessado. E o homem começou a bombardear várias perguntas em cima da protagonista perguntando como é que ela esteve durante todos esses anos nesse local e se ela gosta de morar ali, depois de tanto tempo, e ela se defendendo de todas as perguntas disse que nada disso é da conta dele e que ela não precisava ficar respondendo todas as perguntas. Mas então o Aiden disse que se a Lu gosta ele também vai morar aqui junto com ela, e isso deixa a protagonista ainda mais confusa se perguntando o que há de errado com ele. A protagonista estava começando a ficar maluca com tanta coisa que ele estava falando, dizendo até mesmo que eles agora têm que morar junto porque aquela noite foi a primeira vez dele. E quando ela finalmente memorizou o nome dele, Hayden, ela disse que estava começando a se lembrar um pouco do seu rosto e acabou mencionando o fato de que antes, quando ele era somente uma criança, ele tinha cabelos loiros e agora do nada ele estava com cabelo preto totalmente diferente, e ele respondeu que era isso que
Acontecia quando se atravessa a barreira muitas vezes como se fosse um efeito colateral. Mas esse fato deixara a protagonista cada vez mais confusa porque ela não sabia o que atravessar a barreira realmente significava. E o rei da então contou uma notícia muito importante para ela dizendo que a barreira agora foi quebrada completamente e eles agora não são mais o único Império Caleta. E essa novidade deixou a protagonista sem palavras, ela nem sequer sabia o que deveria falar porque esse era seu plano desde o início que ela queria contar para o imperador. Naquela época, mas agora tudo mudou depois de 4 anos e tudo que ela havia desejado finalmente aconteceu. Um tempo depois ela trocou de roupa e foi direto para o mercado se perguntando como que as barreiras foram realmente destruídas do jeito que ela tinha planejado por conta que a barreira era um fenômeno natural criado pelos deuses que não poderia ser quebrado assim tão facilmente e a barreira era algo tão grande que você nem sequer pode atravessar. Por cima ou por baixo dela uma barreira feita com objetos não conhecidos pelo homem. Enquanto ela ainda estava lutando naquela barreira, acabou percebendo diversas vezes que nem mesmo a magia consegue atravessar aquela barreira impenetrável, e enquanto ela estava comprando algumas coisas para sua casa um homem chamou a atenção dela e ele havia perguntado se o nome dela era Lud Caleta e mesmo achando estranho ela respondeu que sim, e por que ele estava perguntando e o homem disse já que você também deve saber muito sobre o Jambeck, mas ela nem sequer faz ideia do que é que o homem estava falando e ele mencionou que recentemente o mercador que vem para vender as coisas para ele disse que tinha algumas pessoas estranhas saindo lá da parte do norte, mas isso era algo tão estranho, o que é que eu vou perguntando se aquele homem bebeu tanto naquele dia para falar coisas tão ridículas e começou a rir muito alto na frente da protagonista e ela acabou concordando que a bebida que ele estava tomando devia ser definitivamente muito forte. E depois os dois rirem um pouco e conversarem ela acabou indo para longe depois de comprar tudo o que precisava e dar o dinheiro para ele. Mas ela ficou muito suspeita e se perguntando o que é que está acontecendo porque já era a segunda vez que uma pessoa de fora disse que a barreira havia se quebrado e pessoas do norte estavam vindo para lá e isso era alguma coisa estranha que nenhuma pessoa normal poderia falar do nada se não fosse algo que realmente aconteceu. E se a barreira tiver realmente sido quebrada, há quanto tempo essa guerra realmente vai continuar acontecendo, sentindo que uma ainda maior está chegando perto deles, então parando no meio do caminho ela começou a ter uma dor de cabeça dizendo que está ficando tudo ainda mais complicado e que mesmo agora ela só se tornou um humano inútil que não pode fazer nada além de ficar observando. E lá na casa da protagonista nós vemos um homem se perguntando por que ela realmente não consegue se lembrar de quem ele é. E ele ficou imaginando que ficou esperando ver esse dia por muito tempo, mas nada aconteceu da forma que ele estava imaginando o que queria. E ele achou que tudo que ele fez poderia ter sido um erro até chegar naquele momento. Mas graças a um amigo dele gostava muito de ursos, ele conseguiu ultrapassar o portão principal e chegar até onde o amor de sua vida estava. Sorrindo de uma forma muito fofa, pensando nela, perguntando se talvez ele deveria reconsiderar como um evento muito bom que aconteceu agora. Mencionando que desde a última vez que ele viu a Lu ela continuava muito bonita e doce. Até que de repente um povo mensageiro passou pela janela e chegou bem na frente do homem como vocês já estivessem esperando uma mensagem de uma pessoa importante porque ele disse que estava preocupado, mas ainda assim aquela ave veio para o lugar correto e aparentemente essa mensagem veio diretamente do imperador e ele respondeu que ainda não conseguiu entender o que é que realmente está acontecendo e mesmo que a barreira tivesse sido quebrada, as pessoas do outro lado estão constantemente se mostrando e aparecendo cada vez mais, e essa mensagem que está mandando para o imperador parece algo para enrolar para que ele pudesse ficar mais tempo com a Lu de uma forma que ele não pudesse preocupar ninguém. Porque na verdade ele mencionou que ainda não tem nenhuma intenção de ficar bisbilhotando o covil do demônio, porque agora não era a hora certa de ficar se preocupando com o imperador ou qualquer coisa desse jeito. A coisa mais importante para ele agora era tudo que tiraram dele desde aquele momento, que tinha um ressentimento, o ressentimento da própria Império Galeta, a salvadora dele, Luxica Zenas. E nesse mesmo momento a protagonista voltou para casa com todas as compras para encontrar ele sorrindo para ela de novo, perguntando se ela finalmente tinha chegado em casa, falando também que é o trabalho dele receber ela em casa todas as vezes que ela chegar.
Então de repente, quando o tempo passando, Aiden começou a se recuperar muito mais rápido do que todo mundo que ela já viu. De uma forma bastante estranha, os ossos dele começaram a se curar muito rápido e ele também começou a ficar mais forte facilmente. Enquanto a protagonista ficava cuidando de tantos experimentos diariamente e toda vez que ela achava que isso era algo suspeito, o Aiden tentava mudar de assunto falando que é uma consequência ele ter atravessado a barreira várias vezes e o seu corpo se torna mais forte e robusto, além de ter crescido muito mais alto. Mas a protagonista sabe que ele estava rindo para mudar de assunto, como se houvesse algo mais estranho do que o normal. E chegando ainda mais perto dela, ele disse que precisa ficar melhor muito mais rápido para que ela não tenha dificuldade cuidando dele ou que fique com problemas, mencionando que ele é muito bom cortando lenha para ela e que ele iria trabalhar muito bem para que ela pudesse descansar também. Mas essas palavras, além de deixar ela protagonista preocupada, fez ela perceber que ele não pretende sair da casa dela assim tão cedo e não sabe muito bem o que ela deve fazer a respeito da situação, se perguntando se talvez esse é somente um final feliz para uma vida com um homem tão lindo quanto ele que do nada caiu do céu para ela. Mas a protagonista tem dúvida de que isso um dia poderia acontecer com ela. E então depois ela pegou todas as coisas que estava usando para limpar o rei, tem os ferimentos, e o jogou no meio do fogo, falando que esse cara é muito suspeito para somente ignorar todas as coisas que estão acontecendo agora, e que o poder de combate dele e a sua habilidade de recuperar são ao nível de um cavaleiro, e com essa capacidade ele deveria ter sido contratado pelo Império há muito tempo atrás, além de que atravessar toda a barreira é algo muito estranho e seria muito suspeito se um simples cavaleiro atravessasse toda a barreira para chegar ali. Mas enquanto ela estava perdida em seus pensamentos, queimando as coisas, a protagonista esqueceu que havia deixado a sopa no fogo e provavelmente teria queimado e estragado. Mas enquanto ela estava surpresa com o acontecimento, o Aiden logo atrás dela falou que terminou a sopa e não deixou queimar. E vendo toda a refeição completa que ele fez junto daquela sopa que ela estava preparando, ela percebeu que não era a primeira vez que ele estava cozinhando para alguém tão grande assim, até mesmo perguntando para ele se ele vivia sozinho assim como ela. Mas então ele respondeu que se for desse jeito, ele então deveria começar a morar junto com sua amiga Lu. E toda vez ele falava dessa situação com enorme sorriso e ela cada vez mais irritada com tudo, até que os dois se sentaram para comer e estava uma delícia. Até que de repente a protagonista começou a pensar que as coisas estavam muito boas e em paz até agora, mesmo que ela tenha vivido sozinha durante todo esse tempo, e na verdade talvez ela gosta de viver desse jeito sem ficar perto das outras pessoas, se sentindo muito sozinha. Mas então ela começou a perceber que estava cogitando a ideia de viver junto com aquele homem desconhecido, porque ali agora na verdade era nada mais do que um simples estranho. Já não sabe quando é que ele vai finalmente mostrar sua verdadeira face ao invés de continuar se escondendo. Até que de repente ele ouviu alguém batendo na porta da casa dela, se perguntando quem é que estava batendo a essa hora. E quando a protagonista foi atender a porta, parecia que ela já conhecia o homem que estava lá. Era um pequeno comerciante falando que a pele do urso que eles caçaram mais cedo era muito boa, e a protagonista está mentindo falando que demorou muito tempo para pegar aquele urso e que esperava um preço muito alto por isso. Então o mercado disse que sim, ele decidiu pagar pelo menos 50 florins cada, que era a moeda usada naquela época, e aparentemente ser um preço muito bom para ela, e já queria vender na mesma hora. Por isso o mercador pediu para segui-lo até o Lorde, porque ele queria pagar o preço completamente nessa mesma hora. E ela respondeu: eu queria agora, e ia chegar lá a qualquer momento, avisando ao Aiden que ia sair por um momento e voltar logo logo. E o homem deu tchauzinho para ela como se estivesse esperando como dono de casa. E quando a protagonista chegou até o Lorde, ele já ofereceu o saco de moedas pela pele dos ursos que ela conseguiu caçar, pedindo para que ela contasse todas as moedas que estão lá dentro para conferir se a quantidade está correta. E ela pegou o saco diretamente da mão do Lorde, agradecendo profundamente pelo dinheiro. E pelo jeito que o escritório estava decorado, esse Lorde era muito rico, estava pagando muito bem pelo dinheiro. Até que de repente ele também começou a falar uma coisa muito estranha, dizendo que ela viveu ali por muito tempo, mas ainda assim ela considera que deve ver pelo menos mais 10 anos até que continue a ouvir coisas dessa mesma maneira. Mas Loja então perguntou se ela já ouviu as mais recentes notícias que saíram por enquanto. Mas ela nem parecia estar ligando para as notícias enquanto contava todo o dinheiro que ela havia recebido, mas ainda assim perguntou qual era a novidade. E o Lorde havia dito que a barreira finalmente havia sido quebrada e conseguiram atravessá-la.
E ouvindo isso, ela ficou surpresa de mais outra pessoa ter contado essa notícia para ela, e dessa vez era ninguém menos do que o Lorde, então não tinha como ser algo falso. E até falou que isso é uma informação confiável que realmente aconteceu. E ficando mais triste e preocupada, a Proxima perguntou então se uma guerra maior ainda do que antes vai acontecer agora. Porém, longe disso, que isso era algo muito estranho, porque os rumores recentes disse que o Rei dos Monstros apareceu fora das barreiras. Finalmente agora estava comandando todo o seu exército, e um homem muito escuro e do mal aparece com asa de demônio em volta de todos os outros. E de repente Lot também falou como estão descrevendo esse tal Rei dos Demônios, falando que era um homem com cabelo preto e com uma aparência bela como se fosse um anjo. E assim que a protagonista ouviu essa descrição, lembrou do Raiden na mesma hora que estava lá em sua casa sorrindo para ela, pensando que não era possível que uma pessoa assim como ele seria o próprio Rei dos Demônios, mas até que faria bastante sentido na cabeça dela. E quando a protagonista saiu do salão do Lorde, começou a andar no meio da floresta em direção à sua casa, pensando que agora que realmente a barreira foi totalmente penetrada, isso pode ter mudado totalmente a percepção do mundo, mas ela ainda assim não vai acreditar em nada que as pessoas estão falando até ela ver com seus próprios olhos, e pensou que vai ter que ir pessoalmente até a barreira e ver se realmente está quebrada do jeito que todos falam. E como expressão de preocupação ou talvez uma sensação de que alguma coisa ia dar errado, ela disse que primeiro vai para casa e arrumar todas essas malas. Mas perguntando se ela acabar fazendo todas as malas e acabar se encontrando diretamente no reino de Calheta e encontrar alguma pessoa que conhece todo o seu passado. E só de pensar nisso ela acabou lembrando de tudo que as pessoas ficavam falando a partir do momento que perdeu todas as suas habilidades e caiu da posição de cavaleira. Todo mundo estava olhando para ela e rindo como se eles estivessem caçoando da vida dela. E esse era verdadeiro motivo pela qual continua escondida na floresta, porque ela não tinha coragem de enfrentar os olhares de tantas pessoas daquele jeito, parecendo uma verdadeira covarde e não uma cavaleira. E se ela tiver que enfrentar todas aquelas pessoas de novo, será se ela realmente vai conseguir de verdade, fazendo uma expressão muito preocupada e triste de ter que enfrentar tudo aquilo de novo. Até que aparece uma luz em seu caminho, perguntando se ela havia voltado para casa, e olhando para frente com esperança, aparece o Raiden sentado num toco de árvore esperando que ela voltasse para casa segura, e ela ficou se perguntando por que ele estava ali no meio da floresta, e era exatamente pelo motivo que ela sabia. Ele estava esperando que ela voltasse para casa pacientemente, e a primeira coisa que ele perguntou era se ela tinha alguma coisa pesada para ele carregar e ajudar ela depois de todas as coisas que ela ajudou ele, mas ela respondeu que na verdade não trouxe nada pesado, mas ainda assim percebeu que tinha alguma coisa estranha saindo do corpo do Raiden. Mas ela mencionou que conseguiu receber todo o dinheiro dos ursos que ele conseguiu caçar depois de encontrá-lo, e que não importa para qualquer lugar que ele for com esse dinheiro vai ser o suficiente para que ele consiga uma vida nova. E ele começou a se perguntar se ela está indo embora, ou se realmente ela tem algum plano em mente, mas então ela responde por que eu estaria saindo da minha própria casa e que ele que deveria ir embora de lá. E ela falou tudo isso como se tivesse expulsando ele de casa com o dinheiro que acabou conseguindo das coisas que ele pegou, e ficou se perguntando de onde que esse homem apareceu de repente. Qual é o seu objetivo depois chegar perto dela? Será se o imperador mandou ele para poder ver o quão miserável ela estava vivendo agora depois de 4 anos? Mas a expressão do homem era totalmente diferente de tudo que ela está imaginando. Mas ela continua se perguntando, será se ele tem alguma coisa a ver com a barreira ser quebrada? Mas ela realmente não tem tanta certeza assim. É difícil manter uma vida assim tão miserável, completamente sozinha do jeito que está, dizendo que não quero interferir na vida de ninguém, e nem mesmo causar uma interferência, parecendo triste de mandar ele embora assim de repente. Mas dessa vez sem chorar, ele chegou cada vez mais perto pela agonista e segurou o rosto dela, falando que as pessoas podem ser irresponsáveis por vários motivos. E ele ficou se perguntando com a carinha de choro mais uma vez se trabalhar com ele foi assim tão ruim. Ele estava mencionando daquela noite que eles passaram juntos, mas ela falou que foi somente uma noite e que ele não deveria se apegar por algo assim tão simples como somente uma noite com ela. E aí então se perguntou e se eles se conhecerem mais uma vez da mesma forma que foi naquele dia. E ela respondeu que isso pode não ser possível, mas se por algum acaso eles se conhecerem mais uma vez era para ele fingir que eles nunca se viram antes. E por um pequeno momento os dois ficaram se olhando em silêncio, pensando que tudo vai se resolver em poucos momentos. E então, depois de ouvir tudo que ela tinha para falar, o Raiden deu um pequeno sorriso e falou: se é isso que você quiser, eu vou me afastar por um tempo, segurando ela pelos braços.
chegando cada vez mais perto e de repente o rei nem começou a desaparecer como num passe de mágica em forma de pétalas brilhantes pedindo para que ela se cuide até a próxima vez que eles se virem e a protagonista ficou chocada que algo assim aconteceu, era como se ele tivesse desaparecido num passe de mágica usando algum tipo de feitiço. E quando ela chegou em casa um tempo depois percebeu que nada disso faz sentido porque assim que ela pisou os pés em sua cabana era como se o Hayden nunca tivesse sequer entrado lá dentro. Ela ficou se perguntando se aquele cara de antes era na verdade um feiticeiro ou mago e que ele deve ter pelo menos um nível muito alto de magia de teleporte, mas por quê? Ele acabou vindo até a casa dela sendo mago tão forte? E ela ficou pensando tanto nisso e tudo que havia acontecido que começou a ter dor de cabeça de tanto ficar pensando, e enquanto estava sozinha acabou ouvindo nada como se tivesse totalmente quieta de novo na sua casa e nem mesmo um pequeno som de passos. E com todo silêncio ela acabou ouvindo que alguém estava chegando cada vez mais perto da casa dela, se levantando assustada e indo até a porta e de repente ela ouviu alguém gritando seu nome: Lushika Zenas, Cavaleira do Império de Caleta, vem aqui fora para receber o comando imperial do imperador. E ela ficou se perguntando que tipo de merda era essa que eles estavam falando, porque ela já havia deixado ser uma cavaleira há mais de 4 anos e ninguém procurava ela dessa forma, até que ela chegou até a porta confusa abrindo a porta. E quando chegou lá apareceu um rosto muito conhecido do seu passado se perguntando por que o Alduin Rochester foi lá. E esse homem aparentemente era um antigo amigo da protagonista com cabelos castanhos e olhos castanhos, um cavaleiro imperial, e ele foi até lá para dar boas notícias sorrindo para ela. Ele tinha uma carta nas mãos falando que ela precisa voltar para o Império de Caleta, e o motivo era porque o próprio imperador havia chamado por ela. Até que de repente nós íamos a protagonista pegando uma garrafa e virando de uma só vez para beber e depois colocando violentamente a garrafa de volta na mesa gritando que não iria voltar para Caleta, parecendo muito irritada e furiosa com a novidade que havia recebido. E o cavaleiro ao seu lado, eu estava tentando acalmá-la da melhor forma que podia, mas ela mandou ir embora e falar para eles que ela morreu de repente por causa do álcool. E aquela carta que ela recebeu mais cedo eu dizia que ela foi colocada como uma diplomata para representar o Império de Caleta e ser mandada para o Império Perseta que estava do outro lado da barreira, uma ordem direta do imperador. Mas ainda assim estava furiosa com tudo que eles haviam falado para ela, porque depois de perder todo o seu poder e também os seus títulos, eles ainda assim depois de 4 anos conseguiram falar com ela e tentam colocá-la como diplomata representante do próprio Império. E ela ficou se perguntando se o imperador iria pensar que ela iria agradecer com todo o coração, porque ela conseguiu voltar para a antiga posição que ela tinha, que ele estava com tanta raiva que parecia que estava saindo fogo por todo o seu corpo. Mas o cavaleiro que estava com ela estava tentando convencê-la a pensar melhor na proposta do imperador, porque ela conseguiu se formar como uma das melhores da Academia dos Cavaleiros, com somente 25 anos, mas ainda assim parece que toda a habilidade que ela tinha naquela época estava sendo desperdiçada naquela casa, e que ela deveria estar vendo todo esse pedido do imperador com uma nova oportunidade de começar uma carreira totalmente nova. Mas ela ainda assim estava pensando em algo totalmente diferente, perguntando se aquilo era uma boa oportunidade, muito irritada, se perguntando se esse império, eu pensei, até realmente existia e que certamente existem pessoas através da barreira que eles conseguiram atravessar, se perguntando que tipo de intenções horríveis essas pessoas do outro lado da parede poderia estar pensando em fazer com eles. Mas ainda assim o cavaleiro tentou convencê-la falando que o objetivo era tentar viver em paz com as pessoas do outro lado da barreira, mas a protagonista nem estava tentando ouvir o que está falando, pegando de novo aquela garrafa de bebida e virando totalmente. O cavaleiro continua falando que pode ser um grande desafio a ser aceito, mas ainda assim não deve ser tão difícil quanto ele estava imaginando. Até que de repente o outro cavaleiro contou para ela que acabou se voluntariando para ser uma parte dos ditadores que representaram o seu próprio império. E quando a protagonista ouviu tudo isso, ela quase cuspiu toda a bebida que estava ouvindo e engasgou na sua própria saliva, e começou a gritar com ele, se perguntando por que ele ia querer fazer tudo isso. E ele respondeu que era por causa que ela seria a diplomata, iria precisar de alguma segurança depois de perder todos os poderes, e ela perguntou para o Alduin se ele sabia que isso realmente era algo de verdade, e ele não poderia pensar em algo diferente, porque aquelas pessoas poderiam ser muito bárbaros como monstros e eles não podem só ir para todos os lados deixando tudo que eles têm em outro lugar para uma coisa que eles nem querem.
Mas o cavaleiro responde que não é realmente algo assim porque o imperador realmente gosta muito dela, então deve ter nada que se preocupar, segurando a mão protagonista que ainda estava muito furiosa, até que então ele revelou que o imperador sempre soube onde ela estava com um sorriso macabro e que eles estavam esperando pelo seu retorno. Até que então ela percebeu que aquele sorriso que o cavaleiro estava fazendo era o rosto de um fanático que respeita e acredita incondicionalmente em todos os pedidos do imperador Carlos, imaginando que teve uma época em que ela faria exatamente a mesma cara e faria tudo possível pelo imperador, sendo uma verdadeira leal. Porém ela sabe que mesmo sendo leal ao imperador, que ele deve saber muito bem tudo o que está acontecendo até agora. E mesmo depois disso ela continua ouvindo o cavaleiro falar que mais do que tudo ele também sabia que ela queria ir através daquela barreira, então ela podia achar que essa oportunidade perfeita para trazer as outras pessoas que foram levadas por ela. Então depois de todas as conversas a protagonista percebeu que morrer sozinha nessa cabana ou morrer através das paredes era tudo a mesma coisa, então ela ia sair dali se arrumando completamente com tudo que ela precisava. E o cavaleiro falou que ali era muito confortável e pensa que provavelmente ela não conseguiu muitas coisas materiais enquanto estava vendo ali por 4 anos. E ela, como expressão entediada, disse que quis viver uma vida simples e estava sempre pronta para sair dali caso alguma coisa desse errado, e ele perguntou então se ele ia voltar para casa algum dia, e respondendo com uma expressão meio entediada e que não queria contar nada, disse se eu quiser voltar, e olhando para trás vendeu toda a cabana e foi construída no meio do mato. Ela ficou dizendo que aquela era sua casa, observando com todo o carinho do mundo, abandonando ela por um tempo indeterminado. Gostaram do vídeo? Deixe o like e se inscrevam no canal para os próximos.